Boa noite. Vamos iniciar a nossa aula tratando dos frutos secos, tipos e adaptações. O estudo de frutos é um dos mais complexos na morfologia vegetal. Quando a gente vai consultar a Flora Brasiliense de Márcio, nota-se que as descrições dos frutos são mínimas e às vezes até inexistentes. Ao analisarmos um fruto, é também importante observarmos a origem desse fruto, quer dizer, de que gineceu ele foi proveniente. Porque um mesmo gineceu pode dar origem a várias formas de fruto, dependendo das adaptações sofridas. Por exemplo, sabe-se que os legumes são frutos secos que se abrem por duas valvas, são típicos da família leguminosa. No entanto, quando vamos observar esses frutos, notamos a ocorrência de folículos, de legumes bacoides, de sâmaras, de lomentos, entre outros tipos de fruto. Nós vamos tentar estudar as formas mais simples de frutos secos, sempre baseadas no livro de Frutos e Sementes, de Barroso et al., 2004. Antes de iniciarmos, vamos fazer algumas considerações. Por definição, nós sabemos que fruto é o ovário desenvolvido após a fecundação, mas nós sabemos que existem frutos partenocárpicos, como a da banana, isto é, que formam as sementes sem ter havido fecundação. Outros apresentam ainda estruturas acessórias, como o receptáculo floral e partes florais. Já vimos na aula de fruto carnoso que na maçã o que realmente a gente come é o receptáculo floral. Aquele cabinho que a gente joga fora com as sementes é que corresponde então a um fruto de ovário ínfero. Partes constituintes do fruto do pericarpo. Ele pode ser dividido em 3 partes: o epicarpo ou o exocarpo, que geralmente é considerada a casca do fruto, embora ela possa ser muito delicada, apenas uma epiderme; o mesocarpo ou sarcocarpo, que geralmente é a parte que forma a polpa dos frutos carnosos; e o endocarpo, que é a parte mais interna, que protege a semente e, quando é lignificada, é chamada de caroço ou pirênio, como no esquema à direita de um pêssego. Vamos então começar com os frutos ditos simples. Fruto simples, lembrando, é aquele que é originado de ovário de uma única flor. Os frutos secos, eles podem ser divididos em frutos indeiscentes, que não se abrem para liberar a semente, e frutos deiscentes, que se abrem para liberar a semente. Nós vamos iniciar com os indeiscentes. Um dos mais comuns é a cariopse. Ela é proveniente de um ovário com um único lóculo, uma cavidade, com uma única semente aderida à parede do fruto. Ela é bem típica da família gramínea. Nós temos um exemplo aqui à direita do trigo. Uma cariopse do trigo foi retirada do eixo, e um detalhe de como é este grão, né? Porque a cariopse é um fruto que tem apenas uma única semente. E a característica principal é ela estar totalmente aderida à parede do fruto. Quando a gente cozinha o grão de milho, é que a gente nota que sai uma pequena pele. Aquela pele é o pericarpo, é a casca do fruto, né, que envolve então a única semente. Aquênio. Aquênio também é um fruto seco,
é que não se abre e ele tem apenas um lóculo, uma cavidade, com um único óvulo, quando frutifica uma única semente. Mas ela é livre da parede do fruto, né? É o que diferencia da cariopse. Muitas plantas apresentam aquênio. No caso aqui, nós demos um exemplo das tiriricas, dos cíperos, e a gente consegue observar, atravessando a parede do fruto, uma parte mais escura que corresponderia então à semente livre. Sâmara. Sâmara é um fruto proveniente também de um ovário que tem apenas um único lóculo, com um único óvulo, também livre da parede do fruto, mas ele apresenta asas ou alas. Então, no caso aqui à direita, nós temos um fruto alado do araribá rosa, uma sâmara, com um núcleo bem espinhento e uma asa bem grande. Vamos agora, então, observar os frutos simples, secos, deiscentes, os que se abrem para liberar as sementes, relembrando que fruto simples é proveniente de um ovário de uma única flor. Folículo é um dos frutos mais simples e primitivos. Eles apresentam apenas um carpelo, um lóculo, de um a muitos óvulos presos na parede do fruto. E o folículo se abre por uma única fenda longitudinal. Nós temos então um exemplo aí do xixá. À esquerda, o fruto ao vivo, a cores. Notem que ele se abre por uma única fenda, o esquema dessa abertura e o fruto já seco, sem as sementes. O legume, ele apresenta também um carpelo, um lóculo, de um a muitos óvulos presos na parede, mas ele já se abre por duas fendas longitudinais ou valvas, uma na região do septo e a outra na região da nervura principal. Mostramos aqui dois exemplos. O do guiso do cascavel, mostrando que as sementes já foram liberadas, e o flamboyant, que já é um legume em que o pericarpo se torna bem lenhoso. Mas quando a gente vai então analisar algumas leguminosas, nós observamos que tem variações desse legume padrão. Um deles é o que a gente chama de lomento. Notem que eles são provenientes do mesmo padrão de ovário, com um carpelo, um lóculo, de um a muitos óvulos. Como legume, ele é um fruto seco, mas ele não se abre para liberar as sementes. Então a gente diz que ele é um fruto indeiscente. Notem na figura 2 como o endocarpo forma segmentos transversais que separam cada semente, formando como se fosse mini frutos. São os frutículos ou mericarpos, né? Então precisa apodrecer primeiro essa parte do epicarpo, para então só depois a semente ser liberada. Então ela não se abre e ela se segmenta transversalmente em mini frutos. Uma outra variação, também o que ocorre nas leguminosas, é o que a gente chama de craspédio. Ele também é proveniente de um ovário com um carpelo, um lóculo, um a muitos óvulos parietais. Notem que ele é seco, mas ele também não se abre para liberar as sementes. Ele também se segmenta na transversal, em frutículos, deixando, no entanto, a estrutura de sustentação, que nós chamamos de réplo, intacta. Essa estrutura de sustentação corresponde ao ponto de sutura dos carpelos e ao ponto da nervura
principal. Notem que é como se a gente tivesse pego uma faca e cortado esse fruto transversalmente em mini frutos. Legume bacáceo. Bacáceo vem de Baga, Bacus, né? O deus do vinho. Então, é uma estrutura carnosa. Ora, mas legume é um fruto seco. Então, esse fruto seco vai apresentar alguma parte carnosa, que geralmente, no caso do ingá, é o arilo que está envolvendo ali as sementes. Ele também não se abre para liberar as sementes, mas apresenta alguma parte carnosa. Frutos simples secos do tipo cápsula. Quando você tem um ovário com mais de um carpelo, quer dizer, 2, 3, 4, mais de um lóculo, como um a muitos óvulos, essa cápsula se abre por N fendas, tantas quantas são o número de carpelos. Então, se eu tenho 2 carpelos, eu vou ter 2 lóculos e geralmente ele vai se abrir por 2 fendas longitudinais. A cápsula muito comum da gente observar é a cápsula que se abre no lóculo, próximo à nervura principal. Observe que ela abrindo no lóculo, você consegue ver o ponto de sutura do bordo dos carpelos intacto. É o que a gente colocou ali como linha do septo, LS. Embaixo nós fizemos um esquema de um fruto que teria 3 carpelos, 3 lóculos. Vamos dizer que tenha só 3 óvulos, um óvulo para cada lóculo. A setinha mostra aonde vai abrir o carpelo. Então, não é no septo, é na nervura mediana. Então, cada unidade, né? Nós temos aí o exemplo do urucum, só que no caso o urucum, ele tem apenas 2 carpelos, 2 lóculos e muitos óvulos presos no eixo central. Cápsula septicida. Ela abre no septo. Dizem que é um dos tipos de fruto mais primitivos, né? Notem que aqui na família Rutácea, ela abre em 5 lóculos e geralmente a parte mais interna, que seria o endocarpo, ele se solta, ele se destaca e, consequentemente, ele se torna explosivo e lança as sementes longe, tornar um mecanismo de dispersão das sementes. Cápsula septífraga. Ela também se abre no septo, mas notem no esquema que ela se abre em 2 pontos ao longo do septo, deixando assim o eixo seminífero intacto. Aqui à direita nós temos o cedro rosa, Cedrela officialis. Muitas vezes a gente chama isso de flor de madeira. O fruto lembra um pouco a flor. No caso do cedro rosa, as sementes são aladas. Síliqua já é uma variação típica da família do ipê, da família Bignoniaceae. A família Bignoniaceae tem apenas 2 carpelos, 2 lóculos e muitos óvulos presos no eixo central. A cápsula também se abre, mas ela deixa esse eixo central intacto, aonde estão presas sementes. Notem que as sementes são aladas. Esse eixo intacto nós chamamos de réplum. Nem todas as cápsulas se abrem na longitudinal. Então, nós temos aqui 2 exemplos da família Lecitidácea, o jequitibá rosa à esquerda e a cumbuca de macaco à direita, mostrando que elas se abriram transversalmente, formando então uma tampa ou um opérculo. Então, no caso aqui à direita, a gente ainda consegue ver que são 5 lóculos, né? O opérculo faz parte do eixo central
que carrega as sementes ali do lado. Então, quando o opérculo cai, as sementes vêm juntas. Essa é a famosa cumbuca de macaco, porque os macacos vão lá pegar as sementes. Quando ele enfia a mão para pegar a semente, ela se distende e fica presa dentro da cumbuca. Ele faz essa atividade várias vezes, até que ele se torna muito invocado e começa a bater com a cumbuca de macaco. Aí as sementes se espalham e ele consegue, então, comer a semente. Então, essa é a famosa cumbuca de macaco. Nem todos os frutos secos são simples, provenientes de um único ovário de uma única flor. Então, nós temos os frutos chamados agregados secos, que são provenientes de vários ovários livres de uma única flor. Nós vimos nos frutos carnosos a fruta de conde, que era um fruto agregado, mas carnoso. Nós temos aqui um exemplo do fruto agregado da rosa mosqueta, que ele é um fruto seco, com vários ovários que estão ínferos, né? Eles estão dentro do receptáculo floral e formam pequenos aquênios. Então, a gente geralmente diz que esse fruto é um poliaquênio, né? O fruto da rosa. Vimos os principais frutos. Nós temos aqui uma bibliografia de consulta, ressaltando ali o livro de Barroso et al., Frutos e Sementes. Obrigada.